Tudo bem, os colegas aí, boa noite. Então vamos lá, a gente voltando aqui. Agora acho que começou a gravar nessa nave. Tá bom. Então, a gente está aqui com o nosso projeto, que é a Comunidade de Enfermeiros do Bem, e a gente vai lançar em maio agora também o nosso aplicativo. A gente só não lançou ainda porque ele não saiu, ele não está disponível para iPhone, mas já está disponível para Android. Então, quem tiver Samsung e aí já pode entrar lá na Play Store e baixar o nosso aplicativo. Ele traz bastante conteúdo de enfermagem, jogos, vagas de emprego, interação, bastante coisa para que vocês possam usar ao longo desse mês, durante essas aulas. A gente vai passar um pouco mais sobre o nosso aplicativo, mas hoje a nossa aula inicial é falando sobre liderança e as características para que você seja um bom líder. Vou começar a apresentar alguns slides aqui, vou falando um pouco mais sobre o projeto e já começo a aula e vou me apresentar um pouco melhor também. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a minha tela já? Eu não estou vendo. Já. Tá. Eu não estou vendo vocês e não estou lendo os comentários também. Aí, Sonali, Carol, Cris, vocês puderem ir me chamando quando alguém tiver alguma pergunta, a gente vai olhando e vai falando aqui, tá bom? Bom, a aula de hoje, então, é a aula inaugural aí da Comunidade de Enfermeiros do Bem, é sobre liderança, Oi. características de um bom líder. Para mim não aparece não, tá? Para os demais apareceu ou não? Senão eu saio e compartilho de novo. Apareceu. Apareceu. Ô Anderson, talvez tenha que, acho que fechar e sair de novo, então. Bom, vamos lá. Dando sequência, me apresentando aqui. Sou Richard Laos, sou enfermeiro de formação desde 2007. Tenho pós-auditoria, tenho curso de metodologia Lean por uma empresa alemã chamada IFAL. 26 anos de experiência na área de saúde já, e já atuei em mais de 100 hospitais e clínicas aí pelo Brasil, 15 estados e Distrito Federal. Sempre passando por grandes empresas. Então, já trabalhei na Sul América, 10 anos no Saldo Cruz, 7 anos na Redditor, na Beneficência Portuguesa em São Paulo, 3 anos na Unity, que era um grupo de oncologia, 2 anos na Opti, um grupo de oftalmologia. Faço algumas consultorias para o Kinea, que é um grupo de investimentos do Banco Itaú, e também algumas consultorias para algumas empresas internacionais de especulação de mercado de ações aí também, como GLP, GP, AlphaSight, Winning, Specs, entre outras. Estou também agora com uma consultoria de uma maternidade em Goiânia, a maternidade Ela, e também sou professor eventual da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, em São Paulo, em um curso de pós-graduação em enfermagem. Fora isso, fundador da Comunidade de Enfermeiros do Bem e tem a minha empresa LHZ Consultoria. O que é a Comunidade de Enfermeiros do Bem, gente? Então, nesse mês de maio agora, todo dia, eu vou passar no próximo slide aqui, a gente vai ter uma grade com aulas online, todo dia às 19 horas, a gente vai trazer palestrantes renomados da área da saúde aí, para que vocês possam compartilhar com a gente essa experiência e acumular conhecimento. As inscrições são feitas pela plataforma Simpla, como vocês entraram aí a maioria e se inscreveu, e a gente vai soltar os links à medida que for começando as aulas dentro das nossas redes sociais. LinkedIn, Instagram, TikTok, a gente está em todos esses canais,
LinkedIn, a comunidade já está chegando a 20 mil membros, então a gente tem cerca de 20 mil enfermeiros, técnicos ali que acompanham a gente. Instagram, a gente está chegando a 9 mil seguidores. TikTok, já estamos com quase 13 mil seguidores. E dentro do WhatsApp, a gente já está com 45 grupos, com cerca de 5 mil enfermeiros. Tem grupos por regiões, grupos por especialidades, em que a gente discute caso, troca ideia e compartilha conhecimentos ali, compartilha vaga de emprego e gera esse network para poder aproximar cada vez mais aí a enfermagem. Com isso também, em maio agora, depois de 2 anos de desenvolvimento, a gente vai lançar o nosso aplicativo. O nosso aplicativo ele vem com bastante novidade, ele tem jogos interativos para que você aprenda ali jogando, vai trazer vagas de emprego, conteúdos de enfermagem, provas e concursos ali para que você possa estudar para provas e concursos. Então tem mais de 300 provas, mais de 5 mil questões de concurso dentro do nosso aplicativo, e também é uma grade de aulas online para que você possa aprender mais todos os dias. Essa aqui é a nossa grade de aulas para o mês de maio. Então, tem a minha primeira aula abertura hoje, que é sobre liderança. Amanhã a gente vai ter aula com o Dr. Vinícius Batistella, diretor, médico, executivo, auditor, que vai trazer para a gente amanhã uma aula sobre autorizações e prorrogações de área. Logo na sequência, no dia 8, na quarta-feira, a gente vai ter uma aula com o Tiago e com o Estevão sobre atenção primária, sobre primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar. Tiago está, inclusive, hoje prestigiando a gente aqui e vai ser o nosso professor. Tiago, ele é enfermeiro, executivo, bombeiro. Estevão também é bombeiro e vão compartilhar com a gente aí todo o conhecimento do atendimento pré-hospitalar e os primeiros socorros. Na quinta-feira, dia 9, vamos ter uma aula com o Vinícius, enfermeiro também, especialista em glosa, além de ser um gestor, enfermeiro administrativo, é também enfermeiro assistencial, trabalha aqui pro GDF em Brasília e vai trazer uma aula para a gente sobre emergência, parâmetros e sinais vitais. Na próxima segunda-feira teremos aula com o Anderson, que é um dos nossos professores palestrante, que também está aqui hoje assistindo às aulas, também é um gestor executivo, especialista em glosas, credenciamento, auditor, enfermeiro, e que vai trazer para a gente toda essa experiência. No dia 14, na sequência, teremos aula com Thaís. Thaís é uma colega enfermeira também de Goiânia, com experiência em auditoria, doutora, e que vai trazer toda a expertise aí para a gente em auditoria e faturamento. No dia 15, o Dr. Vinícius Batistella volta com uma aula complementar de gestão de pessoas e liderança. Carol, que está com a gente aqui também, na quinta-feira, dia 16, vai trazer uma aula com a sua experiência de virei enfermeira e agora. Quais são os próximos passos? Carol, além de enfermeira e gestora, é também uma empresária. Então, ela trabalha com uma clínica de estética e ela vai trazer para a gente bastante experiência e conhecimento de como a gente pode explorar outras áreas dentro da enfermagem e ter o nosso próprio negócio. No dia 20, vamos trazer a Nara com a parte de recurso de glosas e gestão. No dia 21, Fábio Trujillo, gestão de projetos estratégicos. Trujillo é diretor de um grupo de hospitais em Goiânia, do Cora Saúde, tem bastante experiência em projetos estratégicos e vai compartilhar com a gente essa parte de gestão. No dia 22, o Dr. Vinícius volta com a gente para dar mais uma aula sobre liderança e tomada de decisão em saúde. No dia 23, uma aula assistencial com a Juliana Mello, desenvolvimento de competências socioemocionais para profissionais da saúde. No dia 27, Bárbara é uma farmacêutica, superintendente aqui no GDF, do IGSDF, da parte de suprimentos, e vai trazer uma aula para a gente do impacto de suprimentos no processo de faturamento. No dia 28, a Carol volta para dar uma aula com a gente, auditoria externa e operadora de saúde. Carol tem uma longa experiência em operadora de saúde, trabalhou mais de uma década aí dentro de grandes operadoras e vai trazer para a gente essa experiência. No dia 29, o Dr. Vinícius Batistella volta com a gente, ele já é o nosso convidado especial desse mês e topou dar essas 4 aulas e vai trazer para a gente uma parte já de tecnologia e transformação digital em saúde. E para finalizar o mês de maio, no dia 30, uma última aula assistencial com a Érica Detoni,
sobre ozonioterapia no tratamento de feridas crônicas. Esse é o nosso calendário para maio. Lembrando que em maio todas as aulas serão gratuitas, independente de você usar aplicativo ou não, ou de ter baixado o nosso aplicativo. Comemoração ao mês da enfermagem, teremos todas as aulas gratuitas aí para que todos possam conhecer um pouco mais do nosso projeto. Quando a gente fala de liderança, gente, eu acho que o primeiro ponto importante aqui de um grande líder... Oi? Oi, alguém falou alguma coisa? Bom, vamos lá, vamos seguir. Quando a gente fala sobre liderança aqui, eu acho que o primeiro ponto importante e a característica de um grande líder é ele saber que vai ter mudanças e tem que saber lidar com essas mudanças, né? Toda vez que você ocupa uma posição importante dentro de alguma empresa, e cada vez que você vai crescendo mais, você tem que estar aberto a mudanças. Por quê? Você pode ter troca de chefe, troca de setor, você pode ter que mudar de cidade, você pode mudar a sua equipe, a sua empresa pode ser vendida para um outro grupo. Então você tem que estar preparado para essas mudanças de mercado e para as mudanças dentro da sua própria empresa. Isso é fundamental para que para que um líder tenha sucesso ali, para que um gestor tenha sucesso, você está preparado para a gestão de mudanças. E a gente sempre fala que a mudança nunca é dolorosa, apenas a resistência à mudança que é dolorosa. Então, quanto mais resistente você for a mudança, novos processos, novos chefes, novas tecnologias, só vai ser mais doloroso, gente, porque isso é um caminho que não tem volta. A única certeza que a gente tem é que as coisas elas não vão continuar a ser como eram agora, elas vão mudar, né? E vão mudar para melhor, para mais rápido, para mais ágil. A gente tem que estar pronto, preparado para isso. E já dizia Charles Darwin que não é o mais forte que sobrevive nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, temos que estar preparados para nos adaptar às mudanças que estão chegando constantemente aí. E tem uma frase de Gandhi também, muito famosa, uma frase clássica de Gandhi, que ele diz: seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Tem até uma história de Gandhi sobre essa frase, que lá na época ele estava lá na África do Sul, e toda quinta-feira ele atendia alguns seguidores dele, algumas pessoas ali que gostavam de Gandhi e queriam ouvir os seus conselhos. Então, quinta-feira fazia uma fila lá e as pessoas iam pedir conselhos para Gandhi. E estava numa certa quinta-feira, tinha uma mãe com o filho esperando mais de 2 horas para conseguir falar com Gandhi. Quando chegou até Gandhi, a mãe vira para Gandhi e fala: ó, Gandhi, o meu filho adora você, mas ele é diabético, ele não pode comer açúcar, e eu queria que você falasse para ele que ele não pode comer açúcar, porque como ele admira você, se você falar, ele vai parar de comer açúcar e ele vai te respeitar. E aí Gandhi olhou para o menino e disse: volte daqui a 2 semanas. E a mãe achou estranho aquilo e ficou meio que chateada e saíram e foram embora. E aí passou duas semanas, lá na outra quinta-feira, a mãe pegou a fila, tal, esperou mais 2 horas de novo, chegou lá na frente de Gandhi com o menino e falou: Gandhi, aqui é meu filho, tem diabetes, você pediu para eu voltar daqui a duas semanas, eu tinha vindo há 2 semanas atrás, tal. E aí Gandhi olhou para o menino e falou: pare de comer açúcar. E a mãe falou: Gandhi, mas por que você fez eu voltar daqui a duas semanas, né? Ter que esperar 2 semanas? Por que você não falou antes? Ele falou assim: porque antes eu comia açúcar. Então, o que o Gandhi fez? Ele fez um teste de ficar duas semanas sem comer açúcar para ver se aquilo era possível. E aí ele foi e orientou esse menino a fazer o mesmo. Então, eu acho que essa é a principal mensagem aqui. Se você quer mudar alguma coisa, comece por você. Você tem que ser a sua própria transformação. E aí, mais uma frase clássica aqui, né? Estou trazendo vários clichês, mas essa é do Einstein, que loucura é querer resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual.
Então, gente, a gente tem que mudar para ter resultados diferentes, né? Senão as coisas não mudam. E dentro dessa parte de resistência, então a gente tem aqui muitas vezes alguns processos ou algumas coisas quando a gente chega, principalmente quando você chega em uma posição nova, em uma empresa nova, em um local novo, em que você começa a sugerir alguns processos e a primeira coisa que você ouve é: já fizemos isso antes e não deu certo, já tentamos e não funcionou. E aí todo mundo acha que aquele processo ele não funciona, ele não vai dar certo, tal. Mas acho que é muito importante que a gente leve em conta algumas considerações. Talvez esse projeto, esse processo, ele tenha sido feito em um momento errado. E agora, em um outro momento, pode ser que ele funcione. Talvez ele tenha sido feito sem o devido planejamento. Será que ele foi bem planejado? Né? Talvez ele tenha sido feito sem a devida divulgação e cooperação da equipe. E talvez ele tenha sido feito sem acreditar. Será que todas as pessoas envolvidas ali sabiam por que tinham que fazer aquilo? Por que a gente queria mudar aquele processo? Qual era o objetivo? Qual era a finalidade? Então, assim, a minha frase aqui é: tente outra vez. Temos que tentar fazer esse processo novamente, e desistir é para os fracos. Então, a gente tem que tentar de novo. Tente outra vez. E aqui também, pensando aqui um pouco na parte de liderança, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que ele já sabe. Então, gente, tenha a mente aberta para novas possibilidades, novos pontos de vista, porque a gente sempre aprende alguma coisa, né? Quando a gente vai falar com alguém e a pessoa acha que ela sabe fazer aquilo, ela nem escuta você. Ela não está aberta a aprender coisas novas. Então, a gente tem que ter sempre essa mentalidade de que a gente não sabe de todas as coisas e de que existem várias formas de fazer a mesma coisa e ter resultados diferentes. Então, a gente tem que olhar ali, tem que tentar se aprimorar. Quando a gente fala de um cargo de gestão, e aqui é um outro ponto importante, e eu sempre passo, né, nesses processos e falo isso, que é o seguinte: dentro da maioria dessas empresas, e com todos nós aqui, a gente virou gestor no susto. A gente virou gestor porque eu estava fazendo bem alguma função, apareceu a vaga e me colocaram lá, mas eu não fui treinado para isso, eu não fui preparado para isso, eu não fui capacitado para isso, eu nunca estudei para fazer isso. A gente chegou lá pelos nossos méritos, pelas nossas qualidades, pelo que a gente faz, mas a gente tem a parte prática boa, mas a gente nunca teve a teoria. A teoria, e o que a gente tenta trazer aqui é um pouco dessa teoria nessas aulas que a gente vai dar durante esses meses, né? Como que a gente pode ser um bom gestor? Quais ferramentas a gente pode utilizar? E o que a empresa espera quando ela coloca você em um cargo de gestão? Porque todo mundo quer ser gestor por causa do salário. Ah, mereço, eu quero ganhar mais. Mas será que todo mundo quer assumir as responsabilidades que um gestor precisa ter? Isso é muito importante. Quando a gente vira gestor, o que a empresa espera de nós? Então, ela espera que você tenha a responsabilidade e a tarefa de guiar aos demais, os seus subordinados, que você tenha a capacidade de solucionar problemas, que você tenha a capacidade de executar e dar ordens. Tem gente que tem muita dificuldade em dar ordem. E tem gente que tem muita dificuldade na forma que dá essas ordens. A gente tem que olhar isso também, tem que ter essa inteligência emocional. E a empresa espera também conseguir que as coisas sejam cumpridas de maneira correta, que você faça que todo mundo trabalhe de maneira correta. E quando a empresa te coloca nesse cargo de gestão, ela tem que te dar, né, ela espera que você tenha 3 coisas. Primeiro, ela imagina que você tenha autonomia para resolver as coisas. Ela tem que dar essas autonomias e você tem que começar a entregar solução ao invés de problemas. Então, quando você é um gestor, você não pode mais levar problemas, você tem que levar soluções. Você pode apresentar alguns problemas, mas junto com um plano de ação já para fazer essa correção. Ela espera que você tenha o conhecimento suficiente para você poder resolver esses problemas e coordenar essa equipe, esse setor, esse departamento
ela tem que te fornecer as ferramentas necessárias para que você consiga fazer isso. Você tendo esses 3 pontos, autonomia, conhecimento e ferramentas, você já tem as condições de se tornar um bom gestor e tocar a sua equipe, o seu serviço. Agora, aqui falando um pouco, quais são as habilidades do futuro e as habilidades que diferenciam os líderes de um bom líder e de um mau líder. Então, aqui tem 10 habilidades, tá? Muitas delas são comportamentais, vocês vão perceber aqui, mas a primeira dela é pensamento crítico. Então, sempre quando você está ouvindo alguma coisa, algum processo, discutindo algum problema dentro da sua empresa, você já tem que ter o pensamento crítico pensando em como resolver aquilo, em como melhorar aquilo, em como corrigir aquelas falhas. Outra coisa é colaboratividade. Então, lembrando que dentro de uma empresa é um organismo vivo. Você não trabalha para o seu setor e tem que resolver o problema do seu setor. O seu setor é uma parte dessa empresa, é a parte desse organismo vivo e que sozinho ele não sobrevive, né? Então, que você tem que colaborar com as outras áreas e entender o problema da empresa inteira e o seu setor tem que ajudar a resolver, inclusive, o problema de outras áreas. Você tem que ter a mente que, para você ser um líder, você tem que ser colaborativo, não só com a sua equipe, mas com os seus colegas, pares e com toda a sua empresa. Flexibilidade cognitiva também. Então, aqui é a capacidade de você encontrar novas soluções para aqueles problemas. Então, estou com um problema X aqui, eu já tentei fazer isso e estava funcionando, agora parou de funcionar e não dá mais para ser desse jeito. Você tem que ter a capacidade de que aquele processo tem que continuar funcionando daquela mesma forma, com aquele mesmo resultado, só que você tem que encontrar uma outra solução, um outro caminho para você entregar aquilo. Isso é flexibilidade cognitiva, você conseguir encontrar soluções diferentes ali para um mesmo problema. Orientação para servir, então, a gente aqui, principalmente, quando a gente assume cargo de gestão, liderança, em grandes empresas, em grandes grupos, você se torna muitas vezes um setor corporativo, então você tem que atender e resolver e ajudar diversos setores, diversas empresas, diversos grupos diferentes. Você tem que ter essa orientação para servir. Você deixa de ser o chefe, passa a ser cliente. Então, você passa a ser cliente desses setores, dessas áreas, você tem que servir esses caras e entregar esses resultados. Eu, dentro das minhas equipes, eu sempre oriento o nosso time que a gente tem o nosso cliente interno, essas outras áreas internas, elas são clientes nossas e a gente tem que servir esses caras, tem que atender, tem que resolver. Tem que ter inteligência emocional para discutir as coisas, para resolver esses conflitos e, principalmente, para dividir o profissional do pessoal e do passional. Às vezes a gente leva muito para o lado emocional e deixa de levar para o lado profissional as nossas discussões, e isso atrapalha tudo o nosso serviço, o nosso dia a dia. Então, a gente tem que ter essa inteligência emocional. Tem que ter a resolução de problemas complexos. Então, eu vi uma pesquisa esses dias aí, que hoje é o seguinte, quando chega algum problema, a primeira coisa que a gente faz é olhar se está lá no Google a solução. Se não tiver lá no Google a solução, a gente tem certeza que aquilo não tem solução. Nem o Google consegue resolver, imagina a gente, né? Hoje em dia, cara, assim, vários mercados, quando você vai lá no caixa, tem 2 produtos, um custa 10 e o outro custa 15 reais, e a menina, para somar esses 25 reais, ela tem que catar uma calculadora, senão ela não consegue ter certeza de que aquele preço está certo, 25 reais. Hoje, qualquer conta de matemática, a gente abre ali ou Excel para fazer, ou uma calculadora. A gente parou de ter a capacidade de resolver esses problemas complexos, porque a vida ficou mais simples, mais fácil. A gente tem muitas ferramentas que ajudam a gente a trazer soluções prontas, e a gente perdeu um pouco essa capacidade de que a gente tem que pensar em resolver esses problemas sozinho, esses problemas complexos. Tem que ter uma habilidade de negociação, então, poder negociar, seja com o cliente interno ou com o cliente externo. Uma outra característica fundamental, uma habilidade fundamental para um bom líder é tomada de decisão. E não só tomada de decisão, gente.
tem que ter tomada de decisão rápida e assertiva. Então, o problema não se resolve sozinho. Se você não tomar uma decisão, se você não tiver uma ação em cima dele, ele só vai acumular, só vai aumentar e só vai começar a gerar estresse e envolver problemas em outras áreas. Então, a gente, assim, apareceu algum problema, vamos pegar, resolver. Tomada de decisão rápida, tomada de decisão assertiva, mas vamos zerar aquele problema. Mesmo que seja um problema doído e difícil de se resolver, não adianta a gente ignorar, porque ele não vai sair de lá enquanto você não resolver. Criatividade, então, formas diferentes, soluções, melhorias, pensar em coisas novas. E, por último, gestão de pessoas. Então, assim, você não faz nada sozinho e não faz nada se os outros não ajudarem você. Você tem que ter o seu time junto com você e você tem que ter um relacionamento bom com outras áreas e com outros envolvidos para que você consiga resolver esses problemas de forma harmoniosa e de forma fácil, né? Cara, a gente pode trabalhar em hospital, clínica, operadora, qualquer outro lugar. Quem é o nosso cliente? É gente. A gente trabalha com gente. Não importa onde você está, o cargo que você ocupe, o tipo de serviço que você faça, você vai estar sempre trabalhando com gente, com pessoa. Você tem que saber lidar com gente. Então, a gente tem que ter um relacionamento bom, tem que ter gestão de pessoas ali de forma boa, habilidosa e harmoniosa. E acho que essas são as principais habilidades aí do futuro e as habilidades que a gente espera de um grande líder. Um outro desenho aqui que tem atitude. A gente tem que mudar o nosso modo de pensar. Dentro das empresas, gente, a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas que elas 5% dessas pessoas buscam soluções e resultado. As outras 95% buscam culpados, explicações, justificativas, razões para se queixar. A gente fala que é aquele cara que tem um problema para cada solução e não uma solução para cada problema. Sejam vocês os caras que busquem as soluções. Busquem resolver esses problemas. Gente para colocar culpa, para dar explicação, para trazer justificativa, para ficar se queixando, já tem 95% da turma falando isso. Por isso que só 5% viram bons líderes e os outros 95% vão continuar nessa mesmice, se queixando, justificando, trazendo explicações e colocando a culpa nos outros. A culpa é sempre dos outros. Gestão do tempo também. Que as pessoas acham que é ser produtivo. Então, aquele cara que vai falar uma coisa, puta, tô sempre ocupado, sempre enrolado, sempre atarefado, tá super ocupado, isso não é ser produtivo, gente. O que realmente é ser produtivo é você conseguir fazer a gestão do seu tempo. Produzir mais e menos tempo, comprometimento com o planejamento, com o meu time dentro das minhas equipes. Sempre quando a gente vai ter algum projeto importante, alguma tarefa, pergunta que eu faço qual é o prazo que você consegue me entregar isso? E eu sempre tento não colocar prazo e pedir que ela coloque. E eu sempre espero que ela coloque um prazo factível também, porque daí se não colocar a gente ajusta. Mas, por exemplo, quando você consegue entregar isso? Richard, em 2 semanas. Tá bom, eu vou esperar 2 semanas, você vai se organizar, você tem que ter o comprometimento com o seu planejamento e com o prazo que você vai entregar. Tem que saber priorizar as suas tarefas. Tem que ter dedicação com foco. Isso é importante e é primordial para que você seja ali também um bom líder e um bom colaborador. Dentro das empresas, a gente tem 3 níveis ali de cargos e de colaboradores. Então, a gente tem o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Quando a gente fala de estratégico, tático e operacional, isso é realmente uma pirâmide. Então, a base é o time operacional. Quem é o time operacional? São os colaboradores que têm funções administrativas. Recepcionista, faturista, analista. É o cara que está lá no dia a dia, o auxiliar de farmácia. É o cara que está ali no dia a dia executando essas tarefas, né? Então, o que o colaborador operacional faz?
ele executa tarefas e ele demanda problemas para o chefe dele. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente tem lá, dentro do setor de recepção, 10 recepcionistas e tem um líder lá, que é o chefe deles. Esses 10 recepcionistas estão lá, abrindo ficha, sistema e tal, caiu a internet. O que ele faz? Ele levanta a mão e fala para o chefe dele, caiu a internet, eu não consigo trabalhar mais. E não resolve o problema. Quem vai resolver é o chefe dele. É o líder que vai atrás, vai ligar para a TI, vai lá, vai pôr o 5G, o Wi-Fi dele para pegar e tentar ajudar, vai lá startar o processo de fazer guia manual até a internet voltar, mas ele vai dar alguma solução. Então, o tático são os gestores, líderes, gerentes, são esses caras que têm uma equipe embaixo deles e que recebem problemas dessa parte de baixo e tem que entregar soluções para que esses caras consigam executar essas tarefas. E, em cima, quem está na parte estratégica é a diretoria, presidência, CEO, superintendência e tal. E esses caras pensam em estratégias, definem essas estratégias, alguns problemas possíveis e descem isso para que o time tático, para que o gestor e o líder consiga também entregar soluções. Então, se vocês olharem e observarem aqui, dentro dessa pirâmide, qual é a posição mais difícil? Não é o estratégico diretor e não é o operacional colaborador. É exatamente a posição que a gente está discutindo aqui, que são os líderes, os gestores. Por quê? Porque vejam que vocês recebem problema do time operacional para resolver, recebem problemas, estratégias e coisas que vocês precisam entregar do time estratégico, da diretoria. Então, você só recebe problema e você só entrega a solução. Então, você é o cara que você é esmagado e você tem que entregar a solução para os dois lados. E qual é o grande segredo aqui? Para que você se torne cada vez um gestor melhor. Toda vez que você vira gestor, você sai da parte operacional e você sobe para a parte tática. E geralmente, quando você sobe aqui, é porque você era um bom cara operacional. Entre os 10 recepcionistas, você era aquele cara que era o melhor, era o que mais conhecia, o que fazia, o que atendia melhor, o que errava menos, tal. E você assumiu essa posição. Quando você assumiu posição e virou chefe desses caras, você sabe que esses caras não trabalham e não entregam o mesmo resultado que você. Tanto que você virou chefe e eles não. E você tem muito um sentimento de apego, de não querer passar as coisas, de não ensinar, de querer fazer esse serviço ainda, porque você sabe que eles não vão fazer direito, você vai fazer melhor. E aí você deixa de ser um gestor tático e estratégico, continua sendo um cara operacional. Você não vai crescer nunca se você ficar com esse apego. Para que você se torne um gestor cada vez melhor, você tem que deixar de ser operacional e passar cada vez a ser mais estratégico. Pensar em como melhorar a vida desses caras, melhorar esses fluxos, melhorar esses processos, entregar resultados melhores. Isso é primordial, isso é muito importante. Então, sempre lembrem disso. Toda vez que você for um cara mais estratégico e menos operacional, você está crescendo dentro da sua empresa e dentro da sua profissão. Se você continuar sendo um cara operacional... Oi, pessoal, vocês estão ouvindo? Estamos sim. Sim, sim. Você deu uma travada aí, mas a gente estava te ouvindo. Oi, pessoal. Vocês estão ouvindo ou não? Estamos sim. Ah, achei que tinha caído aqui. Espera aí, deixa eu Sim, ficar na apresentação, então. Tá ok aqui também. Tá, deixa eu voltar aqui, então, espera aí. Voltou a tela? Voltou. Tá. Então, estava falando sobre o tático aqui, então tenho a certeza de que toda vez que vocês estiverem pensando em estratégia, em soluções, vocês estão crescendo dentro da carreira, e toda vez que vocês estiverem fazendo as coisas, você tendo que executar, fazer e não ensinando as pessoas, vocês estão sendo operacionais, vocês estão cada vez mais estacionados. Eu queria dar um exemplo aqui no próximo slide do que é a importância, a diferença desse cargo estratégico, tático e operacional, e acho que vai dar para trazer legal esse exemplo aqui. Então,
vamos imaginar em uma guerra, né? Não sei se vocês jogaram aquele joguinho de war já, de conquistar o mundo, de invadir né, ali os territórios e tal. Vamos imaginar. Voltou, gente? Não. Voltou. Tá. Então vai. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui que em uma guerra, a gente lá brincando de war, daquele joguinho tal, de pegar e conquistar os territórios. Em uma guerra, ô Cris, voltou? Vocês estão ouvindo? Já voltou. Tá caindo só a sua apresentação, você está continuando ainda. Mas apareceu a apresentação ou não? Sim, já apareceu. Tá. Então aqui, vamos lá, de novo, a terceira vez, né? Em uma guerra, jogando War e tal, a gente tá olhando a parte de estratégico, tático, operacional aqui, e aí pensa que o Brasil resolve invadir o Paraguai, né? Então, o que é estratégico, o que o diretor tem que fazer? Ele tem que falar o onde e quando. Onde, quando e por quê. Então, por exemplo, o estratégico pega, o diretor fala assim, cara, a gente quer invadir o Paraguai. Por quê? Por quê? Porque os caras falsificam um monte de coisa, sonegam imposto, entra arma aqui dentro do Brasil, vai para lá um monte de carro roubado, e a gente tem que parar com isso, porque isso é prejudicial para o nosso país. Então a gente quer invadir o Paraguai para a gente tentar diminuir um pouco essa onda de violência, essa sonegação de imposto e tal. Isso tem que ser agora, imediato. Então, onde, quando e por quê. Tá? Então, imediato, por causa desses problemas todos que eu falei, e onde invadir Paraguai. Então, o diretor, ele só coloca o dedo e fala, você tem que invadir o Paraguai. E aí o tático, que são gerentes, gestores, fala, nosso diretor mandou a gente invadir o Paraguai, então vamos montar uma estratégia para a gente invadir o Paraguai. Então, vamos fazer o seguinte, cara, a gente entra à noite, porque a gente tem aqueles binóculos que enxergam à noite, o Paraguai não tem, o dele é falsificado e não consegue ver lá direito a luz. A gente vai aqui de tanque e tal, tem ali a ponte da Amizade, a gente coloca alguns caras de barquinho aqui também, de navio para atravessar junto, e a gente vai de tanque ali pela ponte, mais uns caras a pé, cada um vai com a sua metralhadora, e a gente vai invadir todo mundo junto aqui às 2 horas da manhã, 3 horas, a gente já dominou o território ali. Então ele montou uma estratégia, ele conseguiu fazer estratégia, e aí o que ele faz? Ele vai chamar o time operacional. Então ele vai chamar os soldados lá, os caras, o cara do tanque, o cara do navio, os caras armados da infantaria, vai falar, então hoje às 2 horas da manhã, cada um vai sair daqui, tal, vocês vão lá, vocês vão invadir, atirem quem tiver na sua frente, dominem tudo que tiver lá, e vocês vão conquistar o que precisar. Então veja que aqui teve a estratégia definida pelo diretor, a tática estruturada pelos gestores e a execução feita pelos colaboradores. Mas o diretor não fez nada, ele só falou o que tinha que fazer. Sim, só que se o diretor tomar uma decisão errada, mesmo que o tático seja bom ou que o operacional seja bom, morre todo mundo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Se você fizer se o diretor teve uma ideia boa, que é vamos invadir o Paraguai e pegar as coisas, e o tático fizer uma estratégia errada, vai morrer todo mundo do mesmo jeito. Então vamos lá, o diretor deu a mesma ordem, vamos invadir o Paraguai por causa disso, disso, disso. Quando o tático foi montar a estratégia, ele falou assim, cara, vamos de bicicleta e estilingue. Porque os caras são fracos mesmo ali, a gente não vai gastar dinheiro, vamos economizar aqui, vamos de bicicleta e estilingue, e aí a hora que chegar lá a gente olha. Cara, a hora que eles forem chegar perto da ponte da amizade de bicicleta e estilingue, os paraguaios vão estar armados e vão matar todo mundo aqui e vai dar errado a estratégia. Então, foi uma decisão boa, estratégica, mas foi uma tática ruim que prejudicou o time operacional. Então, gerente que tem estratégia ruim mata o seu time operacional. Guardem sempre isso. Se o gerente tiver uma estratégia ruim, se o gestor tiver uma estratégia ruim, por mais excelente que o time operacional seja, ele vai morrer. Ele vai matar a sua operação.
E se o diretor tomar uma estratégia ruim, definir uma estratégia ruim, por mais que o tático seja bom e o operacional, morre todo mundo também. Então, vou dar um outro exemplo. Você catou um diretor louco lá, invadiu o Paraguai e deu tudo certo, ele fala, agora, não, vamos fazer o seguinte, então, já que a gente conseguiu invadir o Paraguai, agora vamos invadir os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país rico, milionário, tem os melhores recursos. Se a gente invade os Estados Unidos, a gente pega todas as armas, tanque, economia desses caras, e a gente vira uma baita potência. Cara, se você fizer a estratégia, você fala pro seu time, ó, vamos invadir os Estados Unidos, porque eles são ricos, a gente quer ser o melhor país do mundo e tem que ser agora. O cara pode montar a melhor estratégia que for aqui, o time tático. Pode montar a melhor estratégia, operação, falar, cara, vamos pegar nossos melhores caras. A hora que você chegar perto de Cuba, morreu todo mundo, porque a força bélica dos Estados Unidos e a organização deles é muito maior do que a nossa. A gente não vai conseguir invadir os Estados Unidos. Então foi uma decisão ruim da estratégia que o tático e o operacional não vai conseguir executar e não vai conseguir entregar. Né? Então acho que isso aqui é um pouco das diferenças de funções estratégicas, táticas e operacionais. E aí aqui, quando a gente vai para o próximo slide, e quando eu falo de líder, gente, a gente tem muita diferença entre chefe e líder, tá? Chefe, líder, gestor. Então, nem todo chefe é um grande líder, tá? Nem todo chefe é um grande líder. A gente tem chefes, aliás, que são péssimos líderes. Então, qual a diferença entre um chefe e um líder aqui? O chefe manda, o líder orienta como fazer. O chefe ameaça, o líder incentiva. Pô, vamos lá, legal, vamos tentar, vamos fazer. O chefe diz eu que fiz, eu que tal. O líder diz nós. Então, pô, vamos fazer, vamos junto, vamos discutir, né? O chefe diz vá, o líder diz vamos, ele está junto com você. O chefe atrapalha, o líder ajuda. O chefe fiscaliza a hora de almoço, se você chegou atrasado ou não. O líder acompanha. Ele te entrega algumas metas, algumas atividades e acompanha se você está fazendo o resultado ou não. O chefe faz mistério, então ele gosta de guardar informações e ter acesso ali, ele acha que isso é uma forma de poder. Então ele faz mistério, segura algumas informações, e isso aí gera boatos, insegurança, um monte de outras coisas. O líder não, ele compartilha. Ele faz uma reunião, explica o que está acontecendo, por que daquilo, quais são essas mudanças. O chefe aponta culpados, o líder se responsabiliza junto. Pô, erramos, vamos de novo, todo mundo erra. Né? O chefe é autoritário, o líder é companheiro. O chefe exerce controle, então quer governar por controle. O líder inspira confiança, então ele lidera por exemplo. E o chefe ele é obedecido pelo posto que ele ocupa. O líder é seguido porque as pessoas acreditam nele, compram a ideia e sabem e fazem junto. Elas fazem parte daquilo, né? E aí aqui a foto acho que expressa bem, né? O chefe usando o time aqui de mão de obra escrava, né? E o líder está junto lá na frente, puxando a caixa e fazendo todo esse esforço junto com a sua galera ali. E aí tem uma frase aqui também, que eu gosto muito, que é do Che Guevara, que é "Hay que endurecer-se, pero sem perder la ternura jamás". O que ele quer dizer aqui também, gente? O chefe não pode ser bonzinho o tempo todo. Tem hora que ele tem que ser duro. Tem hora que ele tem que ser mais rígido, que ele tem que cobrar. Mas mesmo nesses momentos que ele tem que endurecer, ele não tem que ser mal, não tem que ser mal educado. Ele pode ser duro, mas sem perder a ternura jamais. Então, acho que é uma frase muito bacana aqui, de um exemplo de liderança aí. 10 dicas para uma boa liderança. Então, de novo, sempre, seja mais estratégico, menos operacional. Toda vez que você está sendo mais estratégico, menos operacional, você está no caminho certo, você está crescendo dentro da sua carreira. Delegue mais. Então, passe mais atividades para o seu time, treine o seu time, capacite o seu time. Planeje mais. Então, pô, gente, gasta o seu tempo pensando em fazer coisas novas, coisas melhores, em melhorar o processo, em ajustar as coisas. Decida mais. Gente, chefe, o líder tem que decidir. Líder tem que decidir, você tem essa responsabilidade, tenha mais atitude, assuma as coisas. Né? Ah, isso não é comigo, isso não é meu, mas não sou eu que decido. Não, é você. Tome decisões, faça as coisas, capacite seu time,
confie mais no seu time. E 9, mude, pense diferente. Resolva os problemas, não transfira os problemas para os outros. Não jogue problema para os outros setores. Resolva os problemas. Trabalhe em conjunto, converse mais com seus pares. Reclame menos. Pior coisa que tem é um gestor reclamão, gente. É o cara reclamando. Pô, imagina o funcionário ouvindo o chefe reclamar o dia inteiro. Reclame menos. Traga soluções, não problemas. Então, se você fizer essas 10 coisas, você está se tornando um líder melhor aqui. E, por último, 10 dicas de gestão aqui para grandes líderes. Então, né, a gente já passou aqui, mas compartilhe informações. Comunique as novidades que você pode falar. Evite boatos ali. Ajuste o seu estilo. Isso aqui é importante também. Pessoas são diferentes e possuem formas diferentes de pensar. Então, você nunca pode pensar que de uma única maneira você vai conseguir gerir e agradar todo mundo. Tem algumas pessoas que gostam de ser gerenciados ou tratados de forma diferente. Você tem que ter essa habilidade dentro da sua equipe de conhecer o estilo de cada um e como interagir com cada um da sua equipe ali e conseguir melhores resultados. Remova obstáculos, gente, que você puder fazer para facilitar o trabalho do seu time. Burocracia sufoca a criatividade e a inovação. Então, mantenha somente as papeladas extremamente necessárias. Mão na massa, gente. Ao invés de falar, faça. A sua atitude proativa estimula o seu time a segui-lo, fortalecendo a sua liderança. Aqui mesmo, nesse negócio dos enfermeiros aqui do bem, gente, eu fiz as apresentações, fiz aqui os folders de divulgação, criei o link aqui no Teams que está pedindo sem deu errado, mas eu fui lá e fiz. Fiz todos os links, abri a plataforma na Simpla, criei um site, fiz eu sozinho, programando e olhando, e estou pedindo para as pessoas ajudarem, começarem a fazer junto. Mas o que eu quero mostrar, se eu consigo fazer, vocês conseguem também. A gente tem que fazer, vamos fazer. Eu faço também, não tem problema nenhum. Passa aqui o que tem que fazer, a gente pega e divide a tarefa e eu faço junto. Divirta-se. Tem que ser divertido, gente. Você passa maior período do seu tempo dentro do seu trabalho. Muitas vezes mais no seu trabalho do que com a sua própria família. Então, gente, você tem que divertir, tem que ser distraído, tem que ser um ambiente agradável para você trabalhar. Se não é, você está no lugar errado. Se não é, você está no lugar errado, você tem que procurar um outro lugar. Né? Foque no seu tempo. Então, concentre a maior parte do seu tempo em 20% das pessoas que produzem 80% de todo o resultado. E aqui um ponto importante, né? A gente não tem que tratar todo mundo igual. A gente tem que tratar quem é melhor, tem que ser melhor reconhecido. Tem que ter prioridade, tem que ter, às vezes, alguns privilégios, sim. O cara entrega resultado diferente, o cara faz coisas diferentes. Se o outro achar ruim, ele que seja melhor e que faça também para ele poder ter os mesmos resultados. Agora, quando você trata o bom igual ao ruim, você está prejudicando o bom. Você está colocando ele no mesmo nível do cara ruim. O que você tem que fazer é dar feedback, capacitar e tentar transformar o cara ruim em um cara melhor. E se ele não se adapta, você tem que trocar, você tem que tirar. Então, seja agradecido, então, seja grato, né, com o seu time, com as coisas simples, fale obrigado, capacite delegando, então ensina o que você sabe para essas pessoas, tente torná-las mais estratégicas. E, por último, defina metas atingíveis. Então, não adianta nada você colocar aquelas metas impossíveis, porque você desanima o time e ninguém vai atrás daquilo. Então, sempre quando você for criar metas, tem que ser metas que são possíveis de se alcançar e tem que ter um plano e uma estratégia para saber claramente como você vai conseguir alcançar. E, por último, dê e receba feedback do seu time ali para que você esteja sempre alinhado. Bom, aqui tem 3 minutos ainda, a ideia era acabar às 8 horas, mas eu quis trazer um pouco desse olhar, dessa visão, e eu vou abrir aqui um pouco agora para a gente conversar, tirar dúvidas. Espero que vocês façam perguntas, espero que vocês tenham gostado. Essa aula aqui é para vocês, é para que todo mundo se torne um gestor melhor, e vamos trocar experiência junto aqui. Eu quero ouvir e aprender com vocês também.
Bom, vamos lá, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Bem, pessoal. É um pouquinho de aula para a gente aí, né, do nosso cotidiano, prazer falar. É bem interessante, a gente fala muito sobre essas ligações a gente como profissional mesmo, né? Mas há também a questão de você ser chefe para si mesmo, né? Muitas das vezes a gente se cobra muito, a gente é muito rude conosco mesmo, né? E aí, às vezes, não é colocado em pauta. Então, é bem interessante o que você colocou. Peguei algumas coisas para mim que a gente gestor, e foi bem interessante você falar que era mesmo, né? A gente fez uma outra época em que a gente era preparado no decorrer aí do trabalho, e a gente ficou aqui num lugar de privilégio, não, cara, mas fica aí essa para gente olhar para a gente, né? Ser bacana para os outros, mas ser também bem complacente também, entender que a gente é ser humano também, que a gente é funcionário também, que a gente precisa tornar um chefe excelente para nós mesmos. Só por isso. Parabéns pela colocação, pela apresentação, foi bem proveitosa. Ô, Anderson, tem uma frase que diz o seguinte: você tem que deixar o seu time tão bom que eles não vão saber quem é o líder entre vocês. Tem que ser igual a todo mundo, cara. Você tem que deixar todo mundo dentro do seu nível, líder igual, distribuir tarefa, tá junto, né? Quando a gente fala, porque a gente vê em muitos lugares essa diferenciação de posição. Então, o cara vira diretor, vira gerente, ele não vai almoçar junto com o time, ele não se mistura, ele não senta no mesmo lugar, ele não usa. Cara, aonde eu pego trabalho, tem muita gente que trabalhou comigo aqui, ó, desde quando eu era analista até quando eu virei diretor, eu sempre fui almoçar lá na galera. Eu tinha direito a ir almoçar no Star Médico, com a diretoria, com os outros. Não, eu vou lá comer o PF, com os caras lá junto, pra gente comer junto e falar besteira junto. Porque é o meu time ali, é a galera ali. Eu acho que você tem que ter essa interação. Tiago levantou a mão. Fala, Tiago. Primeiramente, quem levantou a mão foi a Daiane, né? Então, E aí, Dai, tudo bem? para ela. Tá no mudo, acho, Dai, não tô te ouvindo. Tudo bem? Foi o Thiago que levantou primeiro, eu levantei segundo. Não, eu tô primeiro, então eu vou falar. Boa noite a todos. Vou falar, né, porque eu gosto de falar, então vou aproveitar o momento. Primeiro, parabenizar, Richard, acho que muito legal esse momento, quando você puxou ali de liderança, eu falei, opa, vou participar, né, gente? Você já me acompanha ali desde os meus primeiros passos na liderança, na parte da saúde. E gostaria de complementar também, eu acho que o papel do líder, eu falo muito isso, que não é ser bonzinho o tempo todo, é desenvolver ali, né, tudo que tem que ser feito. E eu falo muito que o nosso papel como líder é desenvolver as pessoas. A gente quer crescer e para a gente crescer, a gente precisa ter os nossos sucessores. Então a gente sobe e a gente vai puxando, né, os nossos braços, os nossos apoiadores, as pessoas que estão ali com a gente no dia a dia, nos ajudando a executar as tarefas, as mais variadas demandas. Então, acho que um dos nossos principais papéis é desenvolver pessoas para que eles cresçam junto com a gente. Excelente, Tem algumas Dai. pessoas do meu time aqui que já foram meus supervisores, tem fatorista meu aqui que eu peguei no pulo também. Tem a Lilian que levantou a mão aí. Então, eu acho que é isso, é deixar o legado. Você deixa o seu legado sempre, né? Eu sou uma dos seus legados aí no faturamento. Foi você que abriu a porta do faturamento para mim. Sou muito grata. E é isso. Liderança é isso. Obrigado, Dai. Você é um case de sucesso aí. Obrigado. Obrigada. Fala, Tiago. Opa, Richard. Boa noite a todos. Mais uma vez aí agradecer pelo convite, né? Estar aí com vocês. Para mim, essa apresentação me trouxe
muito à luz o que a gente vivenciou junto, né? Que foi, acho que a minha primeira experiência na área de auditoria e faturamento. Então, eu tenho isso marcado para a minha vida, a oportunidade que você me deu, uma transição de hospital, né? E onde você reconheceu, né, alguns valores na minha pessoa, e graças a isso as portas foram se abrindo cada vez mais. Então, assim, tudo que você passou, de fato, é o que você vive, é o que vivíamos juntos, né? Como você falou, é ir no barzinho, sentar, jogar a conversa fora, mas quando é para você alinhar o processo, é falando sério, é tentar trazer a equipe junto, é trazer novas melhorias. Então, isso tudo trouxe à tona o que a gente viveu, né? E uma frase importante é assim: quando todos avançam juntos, o sucesso ocorre por si só, né? Isso é fato. E apenas agradecer aí mais uma vez e parabéns pela sua participação e pelo seu desempenho. Eu lembro desse projeto quando você começou, o sonho, né? Primeiro falando, um dia eu vou juntar os enfermeiros e vai ser formar uma comunidade de enfermeiros do bem, e hoje está se concretizando, né? A gente está em mundos diferentes, eu no Corpo de Bombeiro, você aí na parte de liderança de novas unidades hospitalares, mas mesmo assim esse sonho a gente conseguiu construir junto, graças às suas ideias, e hoje eu estou aí para prestigiar e vivenciar o que você um dia sonhou. Parabéns, irmão. Tiago, valeu, cara. Sabe que eu sou muito grato aí. E o Tiago é um dos exemplos da gestão da mudança, né? Que foi um dos primeiros slides que a gente passou. Eu conheci o Tiago quando a Redditor assumiu um dos hospitais do Grupo Santa, e o Tiago estava lá, e quando teve essa mudança, ele estava em uma função que deixou de existir. E o Tiago falou, pô, o que eu vou fazer agora? O que acontece? Mas eu vi que era um colega enfermeiro que tinha um baita potencial, e falei, não, cara, vem cá que a gente vai fazer as coisas junto, vamos criar, vamos aqui, você já conhece o hospital, me mostra as coisas aqui. E a gente conseguiu montar um time bom aí e ter excelentes resultados, né, Tiago? A gente fez história mesmo lá, e eu agradeço sempre você aí, a parceria, o vínculo que a gente criou. Valeu. Lilian, tudo bem? Prazer te ver, Lilian. Oi, Richard, tudo bem? Primeiro eu queria te parabenizar, muito legal assim te ouvir, né? A gente, passinhos de bebê, sempre lembra, né? Os passinhos de bebê. E aí, e duas coisas, né? Eu queria colocar duas coisas. A primeira coisa, quando você fala, né? Falou aí no final, né? De trabalhar com alegria, que você se sinta bem, que você se sinta alegre ali, né? Feliz, que você está ali a maior parte do seu tempo. E aí me fez lembrar quando a gente se conheceu na Sul-América, vou contar, já vou desvendar aí, Richard. O Richard que me ensinou, assim, isso há quantos anos? Acho que 15, 20 anos atrás, por aí. Isso vai revelar a nossa idade, óbvio, né? Um E aí pouquinho o mais, Richard... faz 23 anos, ele. E aí o Richard estava me ensinando a dobrar, né? A gente estava vendo as guias de devolução, a como identificar guia e devolver para os prestadores. E é isso, né? Então, assim, ali um trabalho, assim, teoricamente, que, né, super simples, mas que a gente fazia com alegria, e às vezes brincando e, né, e descontraindo, e o quanto isso é importante. Então, só para relembrar essa história. E aí eu queria colocar outra coisa rapidinho, que é quando você fala, né, por mais que você esteja no cargo de gestão, ter acesso, né, acessar as pessoas que estão ali na operação. E uma coisa que a primeira vez que eu vi foi contigo ali no HUB, na experiência quando a gente trabalhou junto, que tinha fala com o diretor, café com o diretor, acho que era café com o diretor, né? Isso. E que você chamava todo mundo da operação, e desde, né, da recepção, era, né, a galera do hospital para tomar café com o diretor, né, para se aproximar e para ouvir os problemas, porque é ali, de fato, que a gente ouve os problemas e que a gente, muitas vezes, até encontra a solução, né? Então, foi uma experiência bem legal, e eu Bem acho lembrado, nem lembrava desse projeto. não, Legal, e né? assim, muito legal, porque as pessoas se sentiam importantes, eu acho que é um pouco disso, né, nosso papel ali de gestor, chegar, se aproximar e dizer que importa o que a pessoa está dizendo ali, né?
Mas é isso. Obrigado, Lilian. Prazer te ver novamente. Pessoal, perguntas, dúvidas, comentários? Acho que alguém mandou alguma coisa no chat aqui. Acho que tem gente que não deve estar conseguindo falar. Deixa eu tentar ler no chat aqui. Não sei se a Sonali ou o Cris acompanharam, se tem alguma pergunta dentro do chat, gente. Sim, aqui tinha, eu respondi. Ah, beleza. Gente, pergunta, Selma? Tudo bem, Selma? Eu tô na casa do meu irmão, então tem alguns barulhos aqui. Eu achei bastante interessante, assim. Por acaso, me passou duas coisas assim na cabeça. Primeiro, que a liderança não é uma coisa assim que todas as pessoas querem, né? Algumas pessoas, elas são operacionais e elas vão ser operacionais até o fim e elas fazem isso com tanto amor, com tanto carinho. Algumas outras, elas parece que elas se sentem culpadas quando elas assumem aquilo que elas lutaram tanto para conseguir. E aí elas deixam de ter essa postura que você colocou, elas não ficam com essa alegria que você colocou. Como eu coloquei aí no chat, elas fazem a transição, eram operacionais, como por exemplo um técnico de enfermagem, e aí ele se torna enfermeiro. Aí às vezes poucas pessoas têm essa maturidade, essa tranquilidade para estar mudando de um ponto para outro, que agora ele vai exercer uma outra função que é tão importante quanto a primeira, nunca deixando de dizer que os técnicos são a base, são maravilhosos. Qual é o ponto que eu queria chegar, Richard? Eu achei muito interessante o ponto que você colocou, assim, a humanidade em que você colocou em tudo. Eu sempre falo para você que uma coisa que eu gosto muito em você é essa humanização que você tem, que eu percebo que você tenta trazer, o quanto você se importa com quem nem todos veem, sabe? Eu acho assim que conhecimento sobre o que é liderança é uma coisa realmente fundamental, sabe? Na verdade, eu estava viajando enquanto você estava falando, eu comecei a viajar, lembrando das pessoas que conviveram comigo e que me marcaram, que me mudaram, que fizeram com que o meu trabalho fosse, assim, delicioso, e aquelas que fizeram com que meus dias fossem penosos. Então, realmente conseguir colocar em prática, ter maturidade, ter vontade, ter disposição, e entender que se você lutou tanto para estar num degrau acima, ali é o seu lugar. Seja feliz com isso. Faça de maneira feliz, continuando a incluir aqueles que antes faziam parte da sua realidade anterior. Legal, Selma, bacana. Acho que é isso, assim, acho que você tem que trazer o time e crescer todo mundo junto, né? Eu acho que a Dai trouxe um exemplo bom também aqui, que ela falou isso daí dentro lá desse outro hospital que a gente tinha o projeto Café com o Diretor, a gente tinha um projeto que era de formação de líderes também, que era quem é o seu número 2? Porque para você, PDI, né, para você crescer, você tem que ter alguém para assumir a sua posição. Então, quem que você está capacitando para assumir a sua posição? Senão você não vai crescer. Você tem que ter gente boa para assumir a sua posição. Você não pode fazer falta aqui que você tem que fazer melhor em outro lugar.
Então, você tem que trazer o time, crescer e capacitar junto. Obrigado, viu, Selma, pelas palavras também. Excelente. Eu vou ler aqui agora no chat, tem algumas perguntas que eu vi aqui. Eu não vou nem ler aqui algumas coisas, porque a aula foi muito maravilhosa, didática, muito bom, aula boa, mas não era isso que eu queria ler, não. Quero ler uma pergunta da Fabiana Souza aqui. Ela falou: quando você está em uma empresa e você delega, os colaboradores vão até o dono e reclame, aí o proprietário acaba tirando minha decisão. O que deve ser feito? O que deve ser feito, Fabiana? Tem que chamar o dono e alinhar com ele. Né, se ele te colocou ali, se ele está esperando alguma coisa de você, tem que ter uma conversa franca com ele, falando: gente, eu estou aqui para ajudar e a gente tem que combinar qual é a minha responsabilidade e qual é a sua. Se eu sou líder do meu time, a gente não pode ter essa escala pulando, passando por cima e você me desautorizando, senão não tem sentido a gente trabalhar junto, né? Eu já tive algumas situações dessas, tá, Fabiana? E aí eu sempre tentei alinhar isso, tá? De você não atravessar, de ter uma hierarquia e você conseguir conversar. Então, se ele está fazendo isso, a minha sugestão é que você chame ele para uma conversa franca, para mostrar como você se sente e alinhar isso com ele. E às vezes o seu time faz isso porque ele dá essa permissão. Então, o seu time sabe que pode acionar nele porque ele está deixando, abrindo a porta e ouvindo. Então, acho que tem que alinhar isso, tá? É uma sugestão aqui. O Flávio mandou aqui, ó. Conhece alguma tática ou ferramenta para identificar os perfis de funcionários no que diz respeito à forma de comunicação? Bom, Flávio, aqui, assim, ferramenta vai ter um monte daquelas de RH. Eu conheço uma tática. A tática é sentar com o cara e conversar. É você conhecer o seu time, é conhecer a sua equipe, é você estar junto com esses caras, ouvir a história dele, e aí você começa a saber o que cada um gosta, o que é o sentimento, como você trata e lidar com cada um ali. Cara, de novo, senta com o cara e resolve. Vamos junto, vamos olhar, vamos conhecer o time, tem que estar junto com eles, né? Nada... a melhor forma de você conhecer a pessoa é você conversar com ela, é você ouvir a história dela. Né? Acho que essa é a minha tática aqui. Quem mais aqui? Parabéns. Richard, sou suspeita, já sou fã, testemunha. Né? Obrigada pela oportunidade de compartilhar a experiência. Daniela Bueno. Hoje aqui no Sul, buscamos sempre desenvolver em nossos futuros líderes, adaptação, mudança, né? Mas essa transição deve ser trabalhando duro durante a graduação. É isso aí, tá certo. Quem mais, gente? Perguntas? Ronei apareceu aí, vai perguntar alguma coisa agora, Ronei. Não. E aí, pessoal? Estão cansados já ou querem perguntar? Pergunta, Cris. Queria que você falasse mais um pouquinho sobre esse tratar diferente. Quem é diferente? Alguém que mostra mais, que mostra mais serviço. Às vezes você, tratando ele diferente porque ele é o queridinho do chefe, por conta disso, daquele, sempre sobra esses murmúrios, né? E realmente eu acredito que se eu trato alguém diferente é porque ele merece ser tratado diferente, porque se ele mostra mais serviço, se ele mostra mais dedicação, mais empenho, ele merece mesmo essa dedicação. Só que muitas vezes fica esse disse, né, dentro da empresa, que é o queridinho. Então, queria que vocês esboçassem um pouquinho mais sobre isso. Cara, geralmente você tem que tomar um cuidado com isso, Cris, porque às vezes existem sim você tratar o cara diferente porque ele é seu amigo, você não pode fazer isso. Não é isso que eu tô falando, né? Eu, geralmente, cara, eu costumo até ter uma dificuldade de quanto mais eu gosto da pessoa e mais ela é minha amiga pessoal, dentro do serviço eu tendo a ser mais duro com ela, mais rígido, até para tentar não misturar essas coisas e não mostrar. Mas quando eu falo de tratar diferente, por exemplo, o cara ter uma prioridade de férias, de folga, o cara ter uma escala diferenciada e o cara ter uma performance, um resultado diferente. Então é aquele cara que quando tem algum problema, ele já te traz problema, solução, já falou com o time, já resolveu várias coisas. É um cara que se precisar ficar um dia, ele fica lá com você, ele vai te ajudar a fazer as coisas. Se der alguma coisa errada, o cara senta para arrumar. Quando você vai para outros projetos, o cara tope junto, comprar, arriscar. Esses caras, você tem que reconhecer e tem que ser grato, cara. Você tem que tratar diferente. Diferente daquele cara que você vai pedir alguma coisa, ele faz cara feia, ele não tá nem aí com o
projeto ele não é vinculado com os valores da empresa. Eu sempre falo algo assim também, gente. Né? E aí eu assim, recentemente estava no hospital interior de Minas e eu via o time destruído, assim, destruído com os valores né, daquela empresa, do grupo. E eu falava, cara, se você sai de casa e você não acredita no propósito da sua empresa e o que você faz, você está no lugar errado, cara. Por que você está trabalhando aqui? O que você acredita, né? Quando a gente... E assim, a gente aqui, a maioria, a gente trabalha em uma empresa de saúde, gente. Então, a gente está aqui disposto a entregar saúde para esses pacientes. E esses caras que procuram a gente, o nosso cliente é muito diferenciado. Não é um cara que está indo lá no shopping comprar um sapato, uma bolsa, um notebook. O cara está procurando o nosso serviço não é porque ele quer, é porque ele está precisando. E você se ofereceu a cuidar dele e ajudar ele. Então é nossa obrigação tratar, atender e fazer esses caras bem. Então, assim, eu sempre olho dentro do meu time quem está alinhado com esses valores, com a empresa, com essa entrega, quem que acredita neste projeto. E, assim, naturalmente, os caras que não acreditam, eles vão saindo, tá, Cris? Eu falo, tem que tratar todo mundo, né, o cara diferente e tal, mas, cara, eu falo isso mostrando lá, mas dentro do meu time, cara, eu sempre tive a sorte de quando você cria um time bom, todo mundo tá junto nesse mesmo propósito, você não tem que fazer essas diferenciações, cara. Porque todos entregam, todos acreditam e todos fazem isso, sabe? Eu acho que você tem que fazer isso no momento inicial para você começar a formar o seu time. Mas depois, na hora que você forma o seu time, cara, todos eles ali, eles acreditam e compram a camisa e crescem e evoluem juntos. Concordo muito aí com suas palavras, e isso gera muita confiança, porque eu acho que um time ele tem que ser unido e o líder tem que confiar nos seus liderados e os liderados também têm que confiar no seu líder. E eu acho que isso é que gera essa empatia e a compreensão de que se aqueles lá estão sendo tratados diferentes, eles têm um porquê, né? Eu acho isso muito nobre, tanto das duas partes, uma de fazer e a outra de compreender isso. O Derson levantou a mão aí. Primeiramente, um prazer falar com vocês. Acho que é uma grande oportunidade aí para trocar ideias, trocar experiências, né? E assim, cara, sei que também sou suspeito a falar aí da sua jornada, né? De toda a sua experiência. Mas assim, queria saber assim, quais hoje os desafios aí de um líder, né? Vindo também com toda a tecnologia, com todas as inovações, né? Com relação tanto ao funcionário mesmo, né? E as novas práticas de gestão no mercado. Derson, primeiro, obrigado por estar participando aí, cara. Prazer falar contigo de novo. Eu acho que aqui, cara, quais são os grandes desafios desse líder? Aprender, cara. Aprender as novas tecnologias, aprender as novas formas de liderança. É isso, cara. Tem que estar sempre se atualizando, aprendendo, porque as coisas mudam e essa liderança ela vai se transformando. Você vai ter que cada vez ir se aprimorando mais, até para você poder passar esse conhecimento para o seu time também. Então, é isso. Você tem que, de novo, você tem que ter essa humildade de que você não sabe de tudo, que você vai aprender e que as coisas mudam, elas vão mudar. E você tem que estar pronto para isso. Acho que esse é o desafio. Quem mais, pessoal? Tem mais 8 minutos. Aí. No chat. Tem no chat? Deixa eu ver aqui. Ó, o Jax mandou aqui, cadê? Ele participou do Summit e aí tem uma frase que quando o líder muda, tudo muda. A liderança é a chave do sucesso da equipe. Legal, boa frase. E a outra é necessário desenvolver uma boa comunicação, buscar entender o que cada pessoa está recebendo de mensagem e perguntar todos os dias a quem eu vou ser hoje. Quem que mandou aqui? O Vinícius mandou.
Fala, Richard, assim como várias pessoas aqui, tive a oportunidade de atuar no mercado fora de Brasília, em CPR, por exemplo, esse modelo de gestão que você apresenta, ele já é bem consolidado, é um modelo de trabalho disruptivo e moderno. Brasília, o mercado é bem mais conservador, engessado e, na sua grande maioria, não disposto a atualizar as bases. Por isso, como você enxerga o mercado de Brasília em relação a isso? Cara, eu te falo que o mercado de Brasília, eu cheguei em Brasília em 2013. E eu tomei um baque quando eu cheguei. Era bem diferente. Eu acho que hoje Brasília é uma praça com a chegada de grandes players, grandes mudanças. E, cara, todas as empresas que eu trabalhei aqui em Brasília, a gente sempre conseguiu montar um time, transformar e fazer coisas novas e inovadoras. Eu acho que o brasiliense, cara, ele é um pouco mais desconfiado para acreditar nesses projetos. Mas a hora que ele compra essa ideia e ele acredita, cara, ele entrega resultados talvez até melhor do que outras praças, cara. Eu acho que o time é muito bom, assim. Eu adoro Brasília, cara. Vamos lá, gente. Acho que já está acabando aqui. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês. Encerrar essa nossa primeira aula aqui. Peraí que o Marcelão vai fazer uma. Fala, Marcelão. Tava te achando quieto, achei que você não ia falar nada, pô. Olá, Richard. Já tinha uma carreira consolidada. A gente não está ouvindo, Marcelo. Acho que cortou. Começa de novo aí. Com uma carreira dada aqui, um cargo consolidado aqui em São Paulo. Como é fazer essa transição de um lugar de São Paulo, você foi para Brasília, né? E começar praticamente tudo de novo, com pessoas novas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Eu acho que é o desafio, Marcelo. Acho que o líder ele não pode ter medo de novos projetos e de novas coisas. Quando eu vim para Brasília, eu vi uma oportunidade de crescimento. Eu vi que era uma praça há 10 anos atrás. A saúde aqui em Brasília era bem diferente do que é hoje e que era uma praça que tinha a oportunidade de se implantar coisas novas, processos novos, e que teria oportunidade ali de mostrar um trabalho e crescer. E isso casou com uma empresa também que apostou no meu potencial. Então, a gente juntou isso, a gente montou um plano estruturado, e eu vim, cara, na coragem. A gente fala arriscar, mas é um arriscar de forma estruturada. Então, a gente desenhou um plano junto, combinou, poderia ter dado certo ou não. Né? Eu, lá na época, estava com meu filho com 3 anos, não tinha parente nenhum aqui em Brasília. Eu, com um emprego sólido aí em São Paulo, a minha esposa tinha 17 anos de Sul-América, e a gente abriu mão de toda essa comodidade para a gente arriscar, e foi o que transformou a minha vida e a minha carreira. Então, acho que quando você enxerga uma oportunidade e monta uma estratégia, um plano, você não pode desperdiçar. E isso aconteceu depois em outras passagens também. Eu, dentro da Redditor, cara, eu tinha 7 anos de Redditor, era diretor de uma regional, estava dando aula no MBA da Redditor, conhecia muita gente ali dentro, era respeitado dentro dessa empresa, e sair para um projeto menor para montar um grupo de oftalmologia em um fundo de investimentos que era muito mais agressivo, mas era algo que eu peguei e enxerguei que eu tinha que aprender dentro da minha carreira. E aí eu topei esse desafio, fui para esse grupo, e em 2 anos a gente virou o maior grupo de oftalmologia da América Latina. Estava super consolidado também, bem nesse grupo, e aí tive um outro desafio, que era montar um grupo de oncologia, uma empresa que não tinha sede, que não tinha secretária, que não tinha nada, tinha comprado os 2 grupos ali, que a gente tinha que montar tudo. E eu topei esse desafio, e em 3 anos a gente pulou de 3 para 37 unidades e fez uma das maiores transações do mercado aí para o Grupo Oncoclínicas em 2022. E agora estou montando outros desafios aí que em breve vocês saberão. Mas é isso, cara. Eu sou
Eu sou movido a desafios desde que eu veja que é algo bem estruturado e bem desenhado, Marcelo. Aí você arrisca com mais certeza. Bom, pessoal, vamos lá. Acho que agora aqui já vai encerrar. A gente combinou de terminar às 8h30. Eu não gosto nem de começar atrasado e nem de terminar atrasado. Então, mais uma vez, agradecendo a todos vocês. Não sei se vocês colocaram o link das nossas próximas aulas aqui para o pessoal fazer inscrição, mas façam essas inscrições. Participem de todas essas aulas, gente. Isso aqui é conhecimento, é troca de experiência. Eu acho que vale mais essa conversa nossa de meia hora do que a própria apresentação. A gente tem que trocar experiência, é a chance de vocês se conhecerem aqui. E é isso. Amanhã, até a próxima aula aí, conto com todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado aí. E vamos lá, comunidade de enfermeiros do bem. Até amanhã. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais, boa noite. Boa noite.